Hoje eu vou mostrar para você o como você pode lucrar com tudo que está acontecendo no mundo hoje. Mas para você fazer isso, você vai precisar saber o que está acontecendo no mundo atualmente. Todas as coisas que estão acontecendo em questão de guerras, questão de política, você vai precisar pelo menos ter um norte sobre isso, para poder identificar em que momento o mundo está, não só o Brasil, para poder lucrar bastante com isso. Até porque se você souber onde o mundo está, o Brasil vai ser um reflexo disso. Bom, vamos começar aqui. Tá tendo muitas tensões no mundo. Desde sempre existe guerra de poder. Um país que está no poder, ele quer mostrar que ele tem poder. E como é que ele vai fazer isso? Vai mostrar armas, mas também, há muitos anos, eles já estão fazendo isso, que é mostrar tecnologia. Quem tem a maior tecnologia fica se amostrando, faz demonstrações dessa tecnologia para mostrar que ele tá no topo de tecnologia. E hoje, muitas armas são as armas tecnológicas. Eu fico pensando muito nisso. Por exemplo, um grande aplicativo, como seria o Google. Já pensou se o Google pega e declara guerra contra um país inteiro? Ele fala, eu vou tirar todas as minhas ferramentas do seu país, vou bloquear todas elas, e aí o país começa a ficar sem informação, não vai ter acesso ao Google, não vai ter acesso ao YouTube, enfim. Isso é quase que uma arma, mesmo sem ela matar ninguém, mas acaba restringindo toda a população de um país só pelo fato de clicar um botão. Então isso sim é um grande poder. E com isso, o maior país atualmente é os Estados Unidos. Houve muita gente falando que a China ia passar os Estados Unidos por causa do tempo que a moeda já está e como é a situação da China hoje. Outras pessoas falavam que outros países iam passar, como a Índia, que também é uma grande possibilidade. Por quê? A gente tem que ter um embasamento científico ali, uma base de dados sólidas para poder declarar algo como isso. Eu vou tentar deixar o máximo de informações na descrição aí, de estudos e coisas que vão comprovar o que eu vou falar. Como, por exemplo, a questão de que há muita gente na Índia, há muita força trabalhadora, diferente da China, onde a maioria das pessoas que estão trabalhando atualmente já estão com idade de 40 anos, por aí. Lá na Índia tem muita gente jovem trabalhando, que vai seguir trabalhando durante muitos anos até um dia se aposentar. E a quantidade de idosos lá é baixa em comparação com a China, que já tem muito idoso, que está na idade avançada e já recebendo benefício do governo, enquanto tem pouca gente trabalhando. E essas poucas que tem já estão quase próximas da aposentadoria. Daqui a 20 anos, por exemplo, vão começar a se aposentar. Então, você tendo essas coisas em mente, você vai começando a ligar os pontos e tentar identificar uma possível nova potência mundial. E os Estados Unidos já estão no poder há muitos anos. Então você tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. E aí teve aquela questão da Guerra Fria, onde os Estados Unidos com a União Soviética disputando tecnologia, mostravam armas, não lançavam essas armas nucleares, mas mostravam elas, fizeram foguetes, teve toda aquela questão da guerra espacial, da corrida espacial para ver quem conseguia chegar na Lua primeiro, enfim, toda aquela questão básica de história. E tem muitas pessoas que estão comparando isso com hoje em dia, como por exemplo, veio lá os Estados Unidos e criou a Meta. Aí a China foi lá e imitou criando o TikTok, uma nova rede de vídeos curtos que dominou o mundo inteiro rapidamente. Veio os Estados Unidos e criou o ChatGPT, a inteligência artificial que tem código fechado, você precisa pagar para poder usar ela em sua empresa, coisas desse tipo, sabe? E a China conseguiu fazer isso com muito menos dinheiro em muito menos tempo. Se eu não me engano, foram 15 anos, vou estar deixando aqui escrito a quantidade de anos que levou para os Estados Unidos criar o ChatGPT e a quantidade de dinheiro que ele gastou, em comparação com a DeepSeek. DeepSeek é uma nova inteligência artificial criada pela China, pelo governo chinês, que é praticamente a mesma coisa do ChatGPT, só que foi criada, se eu não me engano, em 2 anos, com muito menos dinheiro, requer muito menos poder computacional para ela funcionar, de código aberto, tipo, você não precisa usar ela online, você pode baixar ela, colocar no seu computador, você tem que ter um computador minimamente bom, e depende também do quão que você quer fazer isso, mas você vai conseguir rodar essa inteligência artificial dentro do seu computador, e aí, dependendo, você bota ali para ela rodar no máximo do poder do seu computador. Se você colocar a DeepSeek e o ChatGPT,
a DeepSeek vai ser muito melhor, vai rodar muito melhor. Por quê? Porque ela tem várias técnicas de como economizar recursos. Então, ela foi construída em menos tempo, ela dá respostas melhores e ela usa menos poder computacional. Então, isso é um avanço gigantesco que a DeepSeek fez, que a China está fazendo. E eu digo que também isso é como se fosse uma nova Guerra Fria atualmente, porque são duas potências gigantescas que estão sempre disputando poder. Sempre tem algo lá que eles imitam no outro canto. Até, por exemplo, Estados Unidos tem a Apple, a China tem a Samsung, Estados Unidos tem a Uber, eles também têm o Uber deles que eu não sei o nome, mas eu vou estar deixando aí também. Tem agora essa questão dos vídeos curtos, que eles também têm, e agora as inteligências artificiais, que a China conseguiu fazer com muito menos dinheiro e muito menos tempo. Então você fique ligado nisso aí. Isso é tão importante hoje em dia que, na posse de Trump, dia 20 de janeiro, no dia que ele estava lá, né, para poder assumir de fato a presidência dos Estados Unidos, vários e vários bilionários de tecnologia estavam junto dele. Bill Gates estava lá, o Elon Musk, o dono da Meta, Mark Zuckerberg, enfim, muita gente estava presente, porque hoje a tecnologia é o que manda. Hoje é isso que você tem que ficar ligado, porque cada vez mais é rápido para as coisas evoluírem. Com isso, você estudando essas questões, você vai conseguir identificar em que momento você está. Se você acredita de fato nas empresas dos Estados Unidos, seria agora um bom momento para comprar, porque com esse hype, muita gente vai tentar aproveitar essa oportunidade e começa a comprar as coisas, vende o que tem nos Estados Unidos e compra as da China. Mas e se os Estados Unidos conseguir fazer alguma coisa muito boa, ou simplesmente esse mar que está atualmente muito louco, esse hype, essa euforia que o pessoal tá, começar a se normalizar e as coisas voltarem aos padrões certos. Agora tem uma nova concorrente, beleza, isso já vai mudar o mercado definitivamente, mas tem muitas coisas que estão extremamente descontadas dos Estados Unidos. Então, se você tem uma empresa lá que você estuda e vê que ela realmente está barata, talvez agora seria um ótimo momento para comprar. E aí você começa a pensar também, essa ameaça da China que está fazendo aos Estados Unidos, pode ser que muitas coisas dos Estados Unidos estejam caras e você não tinha percebido. Então, você pode fazer essa reavaliação da sua carteira como um todo. Também a gente tem que ter atenção não só a essa parte de inteligência artificial, e sim a política em si. Dê uma pesquisada sobre o que Trump está fazendo, quais são as políticas dele, o que é que ele pretende fazer para o governo. Porque, por exemplo, ele diz que ele quer ser mais protecionista. Como assim? Ele quer proteger a indústria local dos Estados Unidos para os próprios estadunidenses. Então, atualmente o Brasil faz muito isso. Ele bota uma alta carga tributária para quem vai importar. Como, por exemplo, se você é uma empresa e vai importar um item descartável hospitalar, dependendo do item, os impostos totais e custos totais chegam a 120%. Então, você compra por R$1, mas chega a 2,20 para você. Por que isso acontece? Porque o Brasil diz que quer proteger a indústria local. Os chineses tem uma mão de obra muito mais barata, por N questões que você deve saber, e por causa disso, eles vendem muito barato em comparação com a gente. Aqui, a gente tem muitos custos, tem muitas legislações que a gente tem que pagar, alguns impostos, etc., e torna a fabricação nacional cara. Então, muitas pessoas importam. Por muitas pessoas importarem, a indústria local do Brasil estava quebrando, porque não estava conseguindo competir com a importação. Então, ao invés do governo diminuir esse valor para os custos que a pessoa fabrica no Brasil e poder ser competitivo, não, ela faz o contrário. Ela bota mais um imposto para quem vai comprar de fora do país. É como se fosse uma penalização. Você está comprando de fora? Vou penalizar você. Então coloca imposto no importado para que o do Brasil, que era caro, fique mais barato. Não foi porque ele ficou mais barato, é que ele ficou menos caro do que o outro. Como por exemplo, esse é o do Brasil, esse é o do exterior. Em vez deles fazerem isso para deixar mais barato, a gente comprar mais barato, não. Eles elevam para esse ficar mais barato em comparação com o outro, que ele não tá mais barato, tá menos caro. E isso acontece o quê? Recentemente, os Estados Unidos, ele botou um imposto, se eu não me engano, no aço. E esse imposto foi de compras vindas do Brasil para os Estados Unidos. O que é que isso vai acontecer? A gente é um grande vendedor de aço, se eu não me engano, a gente os Estados Unidos é o nosso segundo maior comprador de aço que tem. A gente pega o aço do Brasil, vende para eles, e a gente muitas vezes comprava produtos prontos dos Estados Unidos pra gente. O que é que vai acontecer? A pessoa que é dos Estados Unidos e comprava o aço da gente vai começar a comprar o aço mais caro e daqui a algum tempo, não vai ser imediato, a população vai começar a perceber que as coisas estão ficando caras. Isso é uma maneira dele colocar impostos, arrecadar dinheiro e que a população não vai perceber imediatamente, colocando imposto no produto base. Porque se ele botasse no produto final, as pessoas iam sentir de imediato, como por exemplo, se a gente é um dos maiores vendedores de alimentos para os Estados Unidos.
Se ele botasse imposto no alimento, a população ia perceber de imediato e ficar com muita raiva dele. Agora, se coloca na matéria-prima um imposto um pouco pequeno e vai aumentando aos poucos, a população acaba não percebendo. E aí, o que é que vai acontecer com isso? A gente vai ter um estoque de aço que não vai conseguir vender, porque algumas pessoas vão parar de comprar, e a gente vai ter que fazer o quê? Vai começar a vender com desconto para outros países. Porque a gente tá com estoque que tem data de vencimento. E aí a gente começa a oferecer, o que é que vai acontecer? Esse produto vai cair pra gente, nossa margem de lucro vai cair, mas outros países vão comprar mais barato, como por exemplo a China, vai conseguir comprar esse produto mais barato. E como a gente já tem muitas boas relações comerciais com a China vai comprar um produto da gente mais barato, ela é uma das maiores produtoras do país, na verdade do mundo, ela vai produzir seus itens e vai revender de volta pra gente muito mais barato também. Então muitos itens que tem aquele made in China, se ele tiver qualquer coisa descomposto na fabricação dele, a gente vai começar a comprar muito mais barato. Então, só por uma questão de birra, que a gente não sabe se Trump quer fazer isso definitivo ou é só uma espécie de ameaça que ele fala, eu vou botar esse imposto. Mas pra quê? Pra ver se a gente consegue estreitar essa relação comercial com ele. Porém, o brasileiro tem aquela cultura de, tá bom, pode fazer isso, a gente tem livre mercado. Se você fizer isso, vou começar a vender mais barato pra China. É a sua escolha. A gente não fica tanto nessa questão de correr atrás da pessoa se ela fica falando, não, eu vou fazer isso, aí você não vai falar, por favor, não faça. Não. Geralmente o brasileiro já é de nossa cultura fazer, tá bom, pode fazer do jeito que você quiser. Se você vai colocar um imposto no nosso produto, a gente vai vender para outra pessoa, porque as pessoas do seu país vão parar de comprar, porque elas vão ter um custo mais elevado e talvez nem dê para elas ter uma rentabilidade naquele item. Então eu vou vender meu produto para a China e a China vai produzir aquele produto e vender o final mais barato para mim. Então, essa questão de Trump, se ele fizer isso, pode dar errado para ele, porque pode estreitar ainda mais os laços da China com o Brasil. Então, peço que vocês fiquem muito atentos, isso são várias questões que você pode observar, tanto faz desses assuntos que eu falei, quanto de muitos outros assuntos, sempre se mantenham atinados, isso é muito importante para quem investe, porque você consegue ter uma alta taxa de rentabilidade, porque um país que está fazendo coisas desse tipo, você vai conseguir meio que prever, entre aspas, o que é que vai acontecer no futuro, igual eu falei aqui agora. São coisas que têm um pouco de lógica, mas que você precisa ir atrás e gastar um pouco de cabeça para pensar, mas não tanta. Então, recomendo que vocês façam muito isso. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, desse estilo de conteúdo, falando dessa maneira com certas notícias, deixe seu like aí, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, reavalie sempre sua carteira. E é isso, valeu, falou e fui!